Então, pessoal, tudo bom? Vamos agora com a nossa aula de infecção de pele, infecção de partes moles. No início do século XXI, ali entre 2000 e 2004, a gente teve um pico de crescimento, né, das infecções de pele. Isso foi associado à emergência do Staphylococcus aureus, né, resistente à meticilina. Ele ascendeu muito nessa época e provavelmente respondeu por esse boom, por esse aumento nas infecções de pele, né? Vamos falar sobre quais são os mecanismos histopatológicos da invasão em si, né? Que a pele ela é um órgão, na verdade, né? Com diferentes tecidos e ela é queratinizada, né? Epitelizada e queratinizada. Então tem uma barreira à invasão, para mais além das questões do micro-organismo e do hospedeiro, né? Existe uma barreira física mesmo, né? Então, vamos a esses mecanismos histopatológicos de invasão, já que essa invasão vai ser um conceito presente nessa aula, né? Algumas doenças só acontecerão com invasão pela pele, né? Então, temos basicamente 4. A hipoperfusão tecidual, a ruptura, né, por si, da epiderme, a colonização do folículo piloso, que é aquela estrutura que faz uma concavidade, né, para dentro da epiderme, e uma inoculação direta mesmo, né, que é algo parecido, um desdobramento da ruptura da epiderme. A hipoperfusão tecidual seria essas situações de choque, de hipoperfusão, de doença vascular periférica ou de uma inflamação sistêmica com uma vasodilatação sistêmica, né, onde o que acontece? A microcirculação ela não dá conta, né, ela não chega, não é eficiente. Isso é uma hipoperfusão tecidual. Como a epiderme está na periferia, né, desse sistema de circulatório, desse sistema de perfusão, a epiderme ela sofre, né, com uma hipoperfusão tecidual, as extremidades frias, cianóticas, né, isso tudo propicia a perda dessa barreira. A ruptura da derme nas situações de trauma, né, nas situações de cirurgia, queimadura, picaduras de insetos, própria coceira causada por algumas doenças, ou algumas doenças primárias que causam uma lesão e por cima daquela lesão vai acontecer uma infecção. São situações de ruptura de epiderme, né? São situações clínicas que a gente vai estar atento por uma porta de entrada, uma possível porta de entrada de um micro-organismo, de uma bactéria. A colonização do folículo piloso é um mecanismo histopatológico importante de invasão, né? O folículo piloso ele é uma invaginação para dentro da epiderme, então essa colonização pode propiciar a invasão da bactéria, né? Essa colonização ela pode acontecer, a maioria das vezes, por um estafilococo, que é próprio da flora, ou por uma pseudomonas, por exemplo, que seria uma extrínseca, né? Uma colonização que a gente adquiriu, que vai estar ligado aí com os nossos hábitos, com as nossas atividades, os lugares que a gente frequenta e tal. E inoculação direta, né? De forma acidental, andando no mato, passou um galho, espetou alguma coisa, por mais que você não sinta, não tenha tido dor, nem tenha reparado, pode ser a situação onde aconteceu uma inoculação direta, né? Então, um conceito importante nas vasculites, né? As vasculites infecciosas, né? É comum em doenças infecciosas de padrão sistêmico a ocorrência de sinais de vasculite, que seriam principalmente as petequias, né? Petequias, máculas também, né? Quais são essas principais doenças? Na verdade, são muitas, né? Fungos, um grupo grande, né? Fungos em geral podem cursar vasculite, petequias, gonococo, salmonela, pseudomonas, meningococo, estafilococo, são os principais, né? As principais infecções que têm essa atividade metastática, vamos dizer assim. Um conceito importante que está ligado com uma doença mais lá do final da aula, que são as doenças de invasão de tecidos profundos, as miosites, a gangrena gasosa, a fascite necrosante, né? Essas doenças de rápida evolução onde a gente precisa suspeitar de sintomas de gravidade precoces, né? Para que a gente possa tomar as iniciativas antes e evitar aquele dano todo, né? Muito importante. Quais são essas situações? Um edema violáceo, uma equimose com sintomas de anestesia e hipoestesia sugerem que um acometimento de planos mais profundos, de vasos profundos, né?
Então, violáceos, equimócios, sem anestesia local, com perda de anestesia, uma lesão aguda, claro, deve atentar sim para a gravidade, um paciente talvez que seja melhor que você colocar em observação, começar antibiótico venoso, fazer exames, principalmente, né? Investigar, acima de tudo. Talvez não necessariamente começar o antibiótico, mas mais que tudo investigar. Outra situação também, que vai possibilitar a gente um diagnóstico precoce desses casos de gangrena gasosa, fascite necrosante, infecções de partes moles de planos profundos de rápida evolução. É a febre alta e a dor com alteração de consistência, né? Então, febre muito alta, uma parte do corpo, um braço, uma perna, uma coxa, com alteração, com endurecimento, edema endurecido, né? Dor, febre alta, é uma situação de atenção, uma situação de possível gravidade, né? Paciente que deve ter uma investigação, um olho clínico diferenciado. Por vezes, é a situação que se tem de fazer um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce nesses casos de doenças graves, né? Dessas infecções de pele graves, de rápida evolução. Vamos falar agora rapidamente aqui, de algumas infecções associadas a vesículas, né? A gente vai falar um pouco de formas de apresentação de infecções na pele, né? Vesículas, principalmente, que a gente lembra, tem várias, né? A varicela, herpes zoster e herpes, né? São todas doenças que cursam com vesículas com base eritemática, numa base avermelhada. A varicela acontece mais em crianças, né? Ela começa com uma vesícula, evolui e vai evoluindo com o aumento da lesão, com a pápula, até uma formação de crostas, né? Está descrito também um aspecto de gota de orvalho nessas lesões iniciais das vesículas da varicela, né? E o herpes zoster é o mesmo vírus, a mesma etiologia, o varicela zoster, né, é o nome do vírus. Mesmo tipo de lesão, basicamente, de vesícula, porém, vai diferenciar vão ser a distribuição dessas lesões, né? Elas tendem a ser mais agrupadas e tendem a compartilhar uma mesma base avermelhada. A epidemiologia comum em idosos imunodeprimidos, já que se trata, na verdade, de uma reativação do varicela zoster, que ficou lá guardado num gânglio nervoso quando a pessoa teve varicela lá atrás na vida. E o varicela zoster, quando ele retorna para a pele, nessa situação de baixa de imunidade, ele causa aquela lesão respeitando os limites dos dermátomos. Dermátomos são aqueles planos dermatológicos, né, que são divididos de um lado e de um outro, né, fazendo um corte sagital no corpo humano, né. Os dermátomos, eles são traços que saem do meio e vão respeitando uma dada região do corpo. Corresponde a uma região da pele inervada por um nervo periférico, né? Então, o herpes zoster, como ele se esconde, o varicela zoster, ele fica latente num gânglio nervoso, quando ele retorna pelo nervo, respeitando esse limite do dermátomo, né? Isso vai ser fundamental para o diagnóstico, que é clínico mesmo, né? Então, em lesões nas costas, ele vai pegar da linha mediana para o ápice, para o mesmo lado, né? A gente vai ver. E o herpes também, uma outra infecção associada a vesículas, né? Classicamente cursando com vesículas. A gente sabe que tem o herpes 1, o herpes 2, o herpes 1 é o labial, o herpes 2 é o genital. Existem outras formas de herpes também associadas com outras atividades, em locais mais atípicos. Está descrito o herpes dos trabalhadores de saúde, que tende a dar nas mãos, nos dedos, né? E herpes de lutadores também, que costuma dar aqui na cabeça, né? Halterofilistas e... Então aqui fotos do herpes zoster, né? A gente vê essa definição da imagem, vesículas que compartilham da mesma base avermelhada, da mesma base eritemática, respeitando o dermátomo, né? Aí a gente tem uma na perna é mais difícil, né, de ver essa coisa da caracterização do dermátomo, porque o dermátomo na pele faz uma torção, né? Então essas lesões, se não preencherem o dermátomo todas, elas podem enganar, tem que ficar de olho, ver direitinho o padrão da lesão. E nas costas fica mais fácil essas lesões tóraco-lombares, porque elas
fazem uma relação de respeito clara com a linha mediana, né? Aqui um herpes zoster também, outro herpes zoster, uma base compartilhada das vesículas. A questão do dermatoma aqui não está muito clara. Varicela, uma criança, né? Lesões disseminadas, começam face, cabeça, vai tomando o corpo inteiro ao longo dos dias. Fazem lesões de diferentes estágios no mesmo tempo, então a gente vai ver vesículas, vai ver crostas no mesmo paciente. E o herpes, né? Herpes 1, oral, mucocutâneo. O herpes 2, genital. Então, seguindo aqui com infecções associadas a vesículas, a gente tem a doença mão-pé-boca, né? Que ficou famosa recentemente, principalmente, não somente, mas principalmente causada pelo Coxsackie A6. É uma doença de relativo fácil diagnóstico, dado o padrão de acometimento das vesículas. A gente tem o ectima contagioso também, que é uma doença causada pelo vírus ORF. Não é uma doença tão comum, é uma doença de quem tem mais contato com pequenos ruminantes, principalmente ovelhas. Costuma acometer mão de trabalhadores, né? Pessoas que lidam com esses animais, ovelhas, caprinos. Faz uma vesícula também, né? Uma vesículazinha em dedos. Um molúsculo contagioso, também muito comum, uma doença que tende a ser benigna, muito comum em crianças, idosos também, imunodeprimidos de uma forma geral, pacientes portadores do vírus HIV, com imunodeficiência manifestada, né? Com AIDS mesmo. O molúsculo contagioso, eles são pequenas vesículas, são pequenas mesmo, tendem a ser claras, às vezes mais translucentes, às vezes mais opacas, mais claras, e com uma formação pontual acima, às vezes enegrecida, às vezes não. Uma lesão razoavelmente característica também, associada muito com crianças. Evolução benigna tende a melhorar, é possível a extração. E a varíola também, outro exemplo importante de doença que se manifesta por vesículas. A varíola, na verdade, foi erradicada já tem um tempo, mas ela vem tendo uma nova atenção em torno dela pela questão do terrorismo, do bioterrorismo. Então, no planejamento dos fluxos de doenças infecciosas, como já encontraram pelo mundo afora aí, produção de varíola, questões de bioterrorismo mesmo, né, de questões biomilitares, né? Então a gente tem sempre lembrado das lesões da varíola. Varíola demora quase 2 semanas, período de incubação, e ela começa, na verdade, com um eritema difuso que evolui rapidamente para aquelas vesículas clássicas, né, pustulosas e com muitas crostas também. Então não causa só vesículas, causa pústulas também e crostas, né? Assim como outras dessas doenças, assim como a varicela. Aqui uma imagem do molúsculo contagioso. A gente vê essas lesões diminutas, brancas, com esse ponto, com possivelmente um ponto enegrecido em cima ou não tão enegrecido às vezes. Aqui a dactilite aguda por aureus ou por streptococcus do grupo A, né? Doença bacteriana que vai acometer também ponta de dedos, podendo cursar com vesículas, com máculas também. Infecções associadas a bolhas agora. Quais são as mais importantes? Uma clássica, né, a síndrome da pele escaldada, estafilocócica, comum em crianças, né, associada com a toxina do Staphylococcus aureus. Essa síndrome da pele escaldada ela acontece em outras situações também, ela também foi descrita na época com mulheres que usavam absorventes, né, pela questão do ambiente fechado ali, promovia o crescimento do estafilococo, e se fosse um estafilococo produtor de toxina, a gente também vê essa síndrome nessa situação, mas bem relata com neonatos também. Relatado em outras situações também, né? Necrólise epidérmica tóxica também em adultos associada a drogas, comum, causa de rash difuso com formação de bolhas, um quadro visivelmente grave, clinicamente grave, na verdade. A globulina tem sido usada como um tratamento promissor. Com infecções como formação de bolhas também, a gente vai falar mais para frente, mas coloquei já aqui a fasciite necrotizante e a gangrena gasosa, né?
São principais, importantes exemplos de infecções associadas com bolhas, né? São bactérias que vão cursar com produção de gás no seu metabolismo e doença grave, doença de rápida evolução, muitas vezes evolui para a morte. E aqui também é importante, mais para a prova talvez, não é tão comum aqui, né, no Brasil, a infecção pelo Vibrio vulnificus, que é uma infecção agressiva, né? História de exposição a águas do Golfo do México, da costa atlântica ou da ingestão de frutos do mar. É uma infecção por bolhas, também manifesta por bolhas, está relacionada com essa história epidemiológica, uma infecção grave. Infecções associadas a lesões crostosas, né? Bom, é muito famoso, muito conhecido o impetigo, né? Um ótimo exemplo. Em crianças, os pediatras estão muito acostumados, vão ver isso em todo o plantão, muito comum. O impetigo está associado com crianças com baixo nível socioeconômico, com falta de higiene, sabe? E em regiões tropicais também. Ele começa já no estágio bolhoso inicial e pode evoluir depois para a formação de crostas. Na verdade, é bem comum a formação de crostas, que é o que marca bem o quadro, né? Pequenas crostas no nariz, na pele. Se tiverem mais vesículas ou mais pequenas bolhas, uma base eritemaciada, né? uma mácula avermelhada, com menos crostas, talvez o diagnóstico possa vir a escapar. Tem que estar sempre atento, uma criança com lesões crostosas, principalmente crianças, né? Então a gente tem dois tipos, o contagioso, que é o Streptopiógenes, e o impetigo bolhoso, que é o do Strepto aureus, né? Então quando a gente vê um impetigo que tem bolha, muito provavelmente vai ser a causa é por aureus, né? Não por Streptopiógenes. E o impetigo tem essa relação, o impetigo contagioso, né, por Streptopiógenes, tem essa relação com a glomerulonefrite pós-streptocóxica, né? É um quadro relacionado com formação de imunocomplexos, né? A primeira pessoa tem a lesão de pele, tem um impetigo, lesão crostosa. Se for por um Streptopiógenes, é possível que depois, com o passar de algumas semanas, venha desenvolver um quadro de glomerulonefrite pós-streptocóxica. Não é a própria infecção, não é o próprio Streptococcus que está lá causando a glomerulonefrite. É o sistema imune, via uma reação de imunocomplexos, que quando foi atacar o streptococo, começou a atacar o rim também, né? Então se cursa com uma glomerulonefrite. Lembrando que a febre reumática tem um mecanismo parecido, mas não é causado pós-infecção de pele, é causado pós-faringoamidalite, né? Outras doenças que cursam com lesões crostosas. Aqui a gente falou mais de bactérias, né? Aqui a gente vai falar mais de fungos. Blastomices, fungos mórficos, né? O Sporotrix, a esporotricose, uma doença relacionada com gatos, que recentemente no Rio de Janeiro ganhou muita importância. Recentemente não, já tem até um tempo, né? É uma doença que não se pega só com gatos, na verdade, é gatos e jardinagem, é um fungo do solo, né? Que entra por pequenas lesões, e a esporotricose ela faz uma imagem clássica de uma lesão crostosa com aspecto ascendente no braço, né? Como está ali na foto, podendo formar úlceras e crostas. Ou então só os linfonodos também, só nódulos, né, também. E costuma ter também um acometimento linfático regional, tá? Coccidioidomicose também, blastomicose, também são causas de lesão crostosa. A paracocose também, paracoco e leishmaniose, até causas mais comuns até, principalmente no nosso meio. Lesões ulceradas também, ulceradas e crostosas, vão aparecer também no tópico de lesão ulceradas, né? Infecções de pele superficiais por fungos, né, as micoses em geral, os dermatófitos, eles podem ser facilmente diagnosticados pela raspagem e pela coloração, né? Fungos mais profundos podem não ter esse resultado, tá? Raspagem de pele pode não dar certo. Raspagem de pele dá mais certo para os fungos superficiais.
Um fungo profundo com uma lesão de pele, a gente pode abordar a pele e pode vir a ter o diagnóstico, fazer a coloração para fungos e ver. Né? Foliculite. Foliculite. A causa mais comum está Staphylococcus aureus, né, da foliculite aguda, que pode ser um simples folículo ou vários folículos acometidos. Né? A mesma situação, desequilíbrio do sistema imune. As pessoas que são acometidas por foliculite normalmente já têm a recorrência do quadro. Né? E tem a foliculite crônica, que é vista basicamente na questão da acne, né? Que aí o micro-organismo é o Propionibacterium, que está involucrado aí na foliculite crônica. Como a gente falou aqui agora, infecções manifestas por úlceras. Aqui a gente vai falar principalmente do antrax, o antrax cutâneo, né? Causado pelo bacilo anthrax, né? Que inicia com púpulas e que pode evoluir com úlceras e vesículas, tá? É uma doença que pode mimetizar psoríase, pode mimetizar eczema, impetigo, como ela tem diversas outras formas de apresentação, né, por úlceras, por vesículas, por pápulas, então ela vai fazer diagnóstico diferencial com muitas doenças. A tularemia úlcero-glandular, que ela está mais associada com essa situação da adenopatia regional dolorosa, né? Uma lesão ulcerada ou uma lesão crostosa com uma adenopatia regional dolorosa, uma história epidemiológica, né? Compatível com exposição ao micro-organismo. Os bulbões, na verdade, aí temos a peste bubônica. Né? Como o nome diz, a manifestação mais comum são os bulbões, mas a peste bubônica, causada pela Yersinia pestis, também pode cursar com úlceras. Né? Doenças muito comuns no nosso meio que a gente não lembra tanto quando se depara com úlceras. Né? No caso, seriam úlceras mais crônicas, né? De evolução lenta. As micobactérias, tanto a micobactéria lepre, né? Causa da Hansen, mal de Hansen, quanto as micobactérias tuberculosas ou até mesmo as não tuberculosas também, como a gente vai ver. As não tuberculosas elas vão estar mais involucradas com pacientes com alguns fatores de risco, principalmente imunodepressão. A micobactéria tuberculosa não, o acometimento cutâneo, embora ele até seja mais comum em imunodeprimidos, ele também acontece em imunocompetentes, né? Então lesões que têm lesões insidiosas, com a borda enegrecida, por vezes únicas, a gente tem que sempre lembrar do diagnóstico diferencial tuberculose também e outras micobactérias, né? E as úlceras de decúbito também, né? Que podem vir a ser úlceras infectadas. No caso, não foi a infecção que abriu a úlcera, aí foi uma questão da pressão, né? Assim como as úlceras de decúbito, outras úlceras por outras doenças inflamatórias que não infecciosas também podem vir a ser infectadas, né? Doenças que formam com formação de úlcera, doenças autoimunes de uma forma geral. Então vamos começar por uma parte mais importante da aula, que são as erisipelas, né? Causadas pelo Streptococcus pyogenes, né? O início abrupto de um edema avermelhado, ardente, com dor, com as margens que tendem a ser endurecidas e definidas. Isso é uma tentativa de diferenciar para celulite, por exemplo. Ainda que na prática por vezes seja bem difícil. É uma progressão rápida, dor intensa, pode ter formação de bolhas, né? E a descamação de pele acontece na situação da melhora, né? Já na recrudescência, né? Os extremos das idades são mais acometidos, né? Por uma questão de imunodepressão. Toxicidade é possível, uma erisipela pode vir a ser uma doença toxêmica, né? Com febre alta, com sintomas sistêmicos de toxemia. Nesses casos deve ser dado devida atenção, né? Antibiótico quanto antes, né? É um foco infeccioso com doença instável. Vamos agora para a celulite, né? Que faz uma dobradinha com a erisipela. A celulite também manifesta por dor, eritema, edema, calor, né? A questão da etiologia vai marcar uma diferença. A celulite não só por Strep pyogenes, mas também por Staphylococcus aureus, ou então por uma outra variedade de bactérias exógenas que podem estar associadas a algum dado epidemiológico ali, alguma atividade, algum comportamento da pessoa. A aspiração, a abordagem da lesão, mesmo a biópsia, elas têm baixo rendimento, 20%, tá? E
E essa invasão, ela normalmente é feita por um mecanismo mesmo de perda da estrutura da epiderme, como a gente falou, né? Rachaduras de pele, é um paciente diabético que não cuida direito do pé, que está com o pé rachado, já não tem uma boa sensibilidade, né? Aquela situação do pé diabético, cortes, queimaduras, picadas de insetos, né? Regiões tropicais, incisões cirúrgicas e implantes catetovenosos também. Tá? Então, são situações de acesso da epiderme. Na celulite, o que acontece? O Staphylococcus aureus resistente à meticilina, oxacilina, né? O MARSA, o famoso MARSA, ele já vem substituindo e cada vez mais o Staphylococcus aureus sensível como causa de celulite, inclusive no cenário ambulatorial, né? Hoje a gente tem que estar sempre atento para pacientes com fatores de risco para MRSA. E como está escrito ali, como eu estou falando, mesmo paciente que a princípio não tem fatores de risco para MRSA, cada vez mais crescente o isolamento desses germes em comunidade. Né? Isso tem mudado muito a implicação, né? O tratamento, em que situação, qual antibiótico empírico a gente vai usar. Né? Se a gente vai apostar num áureo sensível à meticilina, poder fazer uma cefalexina, uma outra cefalosporina sensível, uma oxacilina, ou se a gente vai ter que fazer uma vancomicina, uma linezolida, uma tecoplanina, né? Drogas anti-MARSA, né? Daptomicina. Então, a celulite por MARSA ou por sensível, a celulite por aureus, está sempre, quase sempre, associada com algum foco de entrada, algum furúnculo, um carbúnculo, ou uma ferida cirúrgica, ou um abscesso, ou alguma porta de entrada, alguma infecção focal estafilocócica que foi o fator predisponente ali, a porta de entrada daquela celulite, né? A celulite por piógenes, a gente chama também de celulite não purulenta, tá? Que está mais relacionado com a linfangite e febre, e a celulite streptocócica, né, que a gente chama de purulenta também, que está mais associada com pacientes que fizeram alguma estase venosa crônica, retiraram safena, tem algum linfedema crônico decorrente de alguma outra condição. As infecções cutâneas estafilococos, de uma forma geral, são mais comuns em pacientes com eosinofilia, com nível séricos elevados de IgE, com um padrão de hipersensibilidade, né? E pacientes portadores nasais de estafilococos, né? Que são os colonizadores nasais de estafilococos. Esses pacientes eles têm um risco maior de ter recorrência dessas lesões, de ter a lesão e da recorrência. A celulite causada pelo H-Lact, ela ocorre quase que exclusivamente em paciente ou idoso ou diabético, né? Ou com doença vascular periférica. O H-Lact que é um germe que comumente habita a pele, né? Coloniza a pele de forma fisiológica, então a situação de doença é ou um paciente bem idoso, ou um paciente diabético, ou doença vascular periférica, alguma comorbidade para poder ter a celulite por H-Lact. O Haemophilus influenza é uma causa de celulite também importante. Na verdade, já foi uma causa de celulite mais importante, né? Hoje, com a questão da vacinação, a incidência das doenças por hemófilos tem baixado bastante. E costuma ocorrer periorbital em crianças, né? Associado com alguma outra infecção de sinusite, de otite ou de epiglotite, né? Alguma outra infecção, alguma infecção de via aérea alta, né? Costuma estar associado. E também a celulite, agora a gente vai falar da celulite causada pela mordedura, né? Mordedura de gato, mordedura de cachorro, mordedura de gente, né? A principal bactéria associada nessa situação é a Pasteurella. Ela é resistente à cefalexina, isso é um dado muito importante. É muito comum a gente usar a cefalexina e cefalosporinas para infecções de pele, né? A gente aprendeu assim e pratica muito assim, né? Então, em mordidas de gato, em emergência, é muito comum a prescrição da cefalexina ou de algum outro antibiótico, que a bactéria, na verdade, é naturalmente resistente, né? Então, nesses casos, a gente vai ver algumas opções. O que é mais usado é o clavulin mesmo, né? A amoxicilina em associação com o clavulanato. Nesses casos de celulite associada com mordedura de cão, gato,
pessoas, além da Pasteurella, tem outros microbiotas, né? Outros micro-organismos, né? Tem o Staphylo intermédios e o Capnocitofaga. Também aparecem bastante em provas, né? Principalmente múltipla escolha. Então a gente tem também Fusobacterium, Bacteroides, Streptococcus aeróbios e anaeróbios e Eichinella, né? São todos micro-organismos aeróbios e anaeróbios possivelmente implicados numa infecção, numa celulite originada por uma mordedura, né? Animal, cão, humana, gato, polimicrobiano mesmo, tá? Como eu falei ali, ó, Pasteurella, a gente pode usar beta-lactâmicos, pode usar quinolona também, né? Ou tetraciclina e eritromicina também, que são menos utilizados hoje em dia, menos encontrados, mas de igual serventia, não menos úteis não, tá? Classicamente, o que é usado mais no caso de mordedura, infecções por mordedura, é a amoxicilina com clavulanato, ampicilina e sulbactam, como a gente viu na aula de antibióticos, tem um perfil muito parecido com a amoxicilina e clavulanato, para não dizer igual, então também serve. No nosso meio a gente tem muito mais disponível amoxicilina e clavulanato. E outra situação aqui também, causa de celulite, é importante, uma celulite agressiva, a Aeromonas hidrófila, né? Que é uma situação de celulite que acontece quando a pessoa teve um contato com água doce infectada. Já tinha um tecido lacerado, um tecido pequeno que seja, às vezes a pessoa não sabe que tinha ali, né? Uma perda uma laceração do tecido, e o contato com uma água doce contaminada está associado a celulite por Aeromonas hidrófila. Celulite grave, evolução rápida. E outro dado importantíssimo, é resistente à ampicilina e à amoxicilina. Pseudomonas como causa de celulite, né? Na verdade, pseudomonas como causa de infecções de partes moles em geral. A gente tem 3 grandes síndromes, né? 3 grandes manifestações da pseudomonas. Como a gente falou, celulite, né? Provavelmente vai ter algum trauma penetrante. A pseudomonas não costuma ser um germe que vai causar celulite sem trauma, sem alguma lesão penetrante. Tem a questão da foliculite, dita em banheira de hidromassagem, ficou aí, mas é a foliculite em situações de água, de compartilhamento de água, né? Pode ser uma piscina, porque banheiro de hidromassagem, como normalmente são uma água não clorada, né? E com uso com mais de uma pessoa, né? Uso coletivo. Então é uma situação de foliculite por pseudomonas. E o ectima gangrenoso também, causado por pseudomonas em pacientes imunodeprimidos, pacientes neutropênicos. As opções para tratamento da pseudomonas, da celulite por pseudomonas, serão evidentemente as drogas antipseudomonas, as cefalosporinas que têm perfil antipseudomonas, que é a ceftazidima, né? Poderia ser um cefepime também, não só de terceira geração, as de terceira antipseudomonas, ceftazidima, cefotaxima, ou então as de quarta ou quinta geração, ou uma penicilina semissintética, piperacilina também é uma opção para fazer uma cobertura para pseudomonas. Outras celulites por bacilos gram-negativos que não pseudomonas também são comuns entre os pacientes hospitalizados e imunocomprometidos, né? Bom, a situação da pseudomonas é uma situação que a gente tem que sempre que possível ir guiado por testes de sensibilidade, por testes por cultura microbiana, né? Cultura do germe. Porque a pseudomonas está muito implicada com resistência, né? Como a gente viu que são pacientes hospitalizados, então será essencial fazer essa guiar por cultura. Bom, eu coloquei um outro agente, né? O Erysipelotrix, que é um agente também de celulite. Ele tem uma particularidade que ele é resistente às sulfonamidas, ao cloramfenicol e à vancomicina. Então ele é possivelmente uma possível causa de uma celulite resistente à vancomicina, uma situação que você talvez tenha começado uma vancomicina, pensando no MRSA, acreditando no MRSA, no Staphylo aureus, com resistência, né, à oxacilina, e você optou por começar a vancomicina e não teve uma resposta clínica.
inúmeras situações por isso ter acontecido, mas uma delas é essa etiologia, tá? E outra coisa também, os alimentos para peixes e o uso de piscinas, né? Aquários, pessoas que trabalham com aquários, com feridas, né? Que tiveram contato com essa água, ou como eu falei, com contato com o alimento para peixes, desculpa, podem vir fazer essa lesão, também fazer uma infecção pelo Mycobacterium marinum, né? Que pode evoluir com celulite, pode evoluir com granuloma e pode evoluir com úlcera também, não está aí no escrito. É uma causa de celulite, então, entre pessoas que trabalham em aquários, pessoas que trabalham em piscinas, né? Mycobacterium marinum. Já vimos outra situação relacionada com água. Como eu falei, é fascite necrotizante, né? Fascite necrotizante ou gangrena streptocóxica, porque está associada ao estrepto do grupo A, mas também pode ser causada por bactérias aeróbicas e anaeróbicas mistas, né, um componente misto, ou então ter a fascite necrotizante como um componente da gangrena gasosa, que a princípio seria causada por um clostrídio, né? Então o que acontece? A gente pode ter tanto a gangrena gasosa e a fascite necrotizante ao mesmo tempo. Então nesse caso a fascite necrotizante pode ser causada pelo clostrídio. A situação é essa. É um quadro diagnóstico difícil, evolução rápida, quadro dramático. Começa como? O diagnóstico precoce ele é importante, foi aquilo que a gente falou no início da aula, deve ser suspeitado. O caso de dor, febre alta, inexplicada principalmente, alteração de consistência, são os primeiros sinais já de uma doença, de uma infecção de partes moles, de uma evolução rápida, grave, né? A fasciite necrotizante, ela rapidamente evolui para a formação de uma bolha escurecida, e essa pele se torna friável, vai se tornando mais escurecida, enegrecida, tende a romper a bolha, né? Tende a ficar um cinza castanhado, é uma formação de necrose mesmo, né? E evolui rapidamente para planos profundos, né? Ela pode ser causada, como a gente falou também, por bactérias aeróbicas e anaeróbicas num componente misto, né? Nesse caso, ela está mais associada com algumas situações, com a perda da integridade da barreira intestinal, né? Neoplasia maligna intestinal, divertículo, hemorroida, fissura, fístula também, ruptura de uretra, são todas situações que vão permitir essa barreira, vão permitir a quebra dessa barreira e vão permitir então que esses gram-negativos entéricos, esses germes causem infecção, né? Penetrem e causam fascite necrotizante. Fatores predisponentes, fatores de risco para fascite necrotizante. Doença vascular periférica, diabetes mellitus, cirurgia e lesão penetrante no abdômen, né? A gangrena de Fournier está mais relacionada à síndrome, né? Ao acometimento, à questão clínica, né? Um edema maciço de escroto e de pênis, com uma extensão para o períneo, né? E com formação de bolhas, podendo acometer abdômen, pernas. É um vazamento mesmo, é uma evolução de um processo infeccioso profundo e sendo exteriorizado, né? Acontece mais aqui na região perineal mesmo, né? Comumente associada com insuficiência renal, fascite necrotizante, doença grave que evolui para choque, muito associada com miosite, vai evoluir para planos profundos. A própria infecção por pseudomonas em planos profundos pode começar com a própria miosite, tá? São entidades clínicas que podem estar sobrepostas, né? Miosite necrotizante, fascite necrotizante. Lembrando da CPK com um marcador, né? Importante para lesão muscular. Então pode ser um instrumento diagnóstico importante para avaliar prognóstico, avaliar a extensão da doença, né? E o gás, na verdade, ele não costuma ter gás quando a causa é por um estrépito, né? Ou um estáfilo, né? O gás, a questão do gás das bolhas vai estar mais associado com aquela população de bactérias aeróbicas e anaeróbicas mistas. É um quadro clínico onde a exploração cirúrgica, a abordagem cirúrgica, ela é mandatória, imediata, sabe?
Em casos de suspeita, deve ser procedido, né, abertura dos planos, face profunda e músculo, para remoção, para fazer um diagnóstico mesmo, investigação, né, da extensão e, claro, retirada do tecido necrótico, que é importantíssimo ao tratamento. Só o antibiótico é muito complicado, tá? Muito complicado essa situação. Tem que ter abordagem cirúrgica, tem que ter retirada do tecido necrótico e outra coisa importante também, vai tirar um pedaço do tecido, vai tirar o tecido todo, claro, vai fazer análise microbiana e vai possivelmente ter um micro-organismo isolado, um Clostridium, um MRSA, um outro anaeróbio, né? Ou uma flora mista, de onde você vai seguir, de onde você vai você vai guiar o tratamento antimicrobiano, né? Bom, vamos falar um pouco das infecções virais que causam comiosite, né? Que é uma situação comum, uma situação normal. Quase todas, vamos dizer assim, não todas, mas muitas das infecções virais agudas, até as autolimitadas mesmo, cursam com algum tipo de miosite, algum tipo de acometimento muscular, né? Influenza, gripe, Epstein-Barr, Coxsackie, dengue, febre amarela, todas essas doenças agudas febris que cursam com muita dor no corpo, possivelmente esse mecanismo é por miosite direto, miosite viral, tá? Infecção parasitária, cisticercose, né? Também faz miosite, uma miosite mais local, assim como o toxoplasma também tende a fazer as miosites locais, né? Não é tão comum também. Infecção bacterianas, né? A gente falou também, vem falando, clostrídeos, estreptos e estáfilos, né? Podem fazer miosite primária direta lá, bacteriana, tá? Normalmente por inoculação. A miosite necrose, a miosite cursando com necrose e a concomitância com a fascite necrotizante, essa relação ela é importante, né? 50% quase das miosites necrotizantes estão associadas com fascite necrotizante mesmo, tá? Compõem síndrome de choque tóxico. E a gangrena gasosa, que é basicamente causada por espécies de clostrídeos, né? Por tipos de clostrídeos, né? Principalmente o perfringens e o septicum. A gangrena gasosa não traumática e espontânea, quando que ela acontece? Temos aí algumas particularidades, né? Neutropênicos, malignidade gastrointestinal, diverticulose e radioterapia, né? São casos comuns onde o Clostridium, nesse caso, principalmente o septicum, ele pode causar a gangrena não traumática espontânea, que a gente via falando, associando sempre com a lesão perfurante, né? Gangrena gasosa associada com lesões perfurantes. O Clostridium costuma entrar por perfuração, mas tem essa particularidade, né? Nesses pacientes imunodeprimidos. Tem também uma particularidade importante da gangrena gasosa uterina, gangrena gasosa do útero, uma situação também muito dramática, que fatalmente evolui para óbito, uma situação pós-parto, pós-cesárea, pós alguma manipulação mesmo uterina, tá? A etiologia é Clostridium sordelli. E o quadro clínico ele é complicado, porque ele é um quadro clínico de choque grave associado a esse cenário, né? De aborto, de parto vaginal, de parto cesáreo, né? Pode não dar febre, pode não ter manifestação de secreção, de nada, sim, uma simples hipotensão refratária grave com derrames pericárdicos extensos, né? Essa inflamação sistêmica nesse cenário de parto, aborto, cesárea, né? De manipulação uterina, deve nos levar, né, levantar a possibilidade, o diagnóstico de gangrena gasosa uterina de forma precoce. Mas é muito complicado, é uma infecção difícil de diagnóstico e uniformemente fatal, como eu coloquei ali. Temos também a mionecrose anaeróbica não clostridiana, né, sinérgica, ou seja, uma mionecrose que vai ser causada não por um clostridium dessa vez, por um outro germe, que por vezes é um germe cinético, né, vai causar uma infecção concomitante. Furúnculos, carbúnculos e abscessos, né? Quando tratar doenças, né, principalmente causadas por Staphylococcus aureus, né? Os furúnculos com menos de 2,5 cm, em geral, não precisam ser tratados nem com antibiótico, nem com abordagem, é apenas calor úmido, né? 2,5 cm. Então,
não precisa. Acima de 4,5 cm, drenagem cirúrgica e antibiótico. Se não tiver febre, se não tiver calafrio, se não tiver leucocitose, se não tiver algum outro sinal, sintoma, manifestação de doença sistêmica, a princípio não está indicado antibiótico para esses casos, tá? Está indicado apenas a drenagem cirúrgica. Mas na prática a gente vê que é muito comum, né? É muito comum a gente fazer antibiótico junto. Mas se não tiver esses sintomas, não é necessário. O tratamento com bactrínia é possível. Aliás, ele é recomendado o tratamento de 7 a 10 dias, nesses casos, quando você for fazer antibiótico. Agora vamos ao tratamento do que a gente falou, da fascite necrotizante, da miosite e da gangrena, daqueles casos graves, né? Como a gente falou, exploração cirúrgica precoce e agressiva vai ser super importante para o desfecho do caso, tentar ter um desfecho bom, são doenças dramáticas, remover o tecido necrótico, abordar o foco infeccioso, traz muitos benefícios, não, porque você reduz a pressão do compartimento, né? O edema, ele por si só piora a perfusão, o sangue chega com mais dificuldade no local, o que piora mais ainda o processo infeccioso, né? E importante também para a gente ter material, né? Essa abordagem nos dá o material para ter um isolamento do germe e guiar o tratamento pelo germe isolado. Tratamento empírico, né? Diante do caso, vamos começar aqui antibiótico, porque o isolamento vai demorar, né? Vai ter que abordar ainda, e depois de abordar, vai crescer, vai ver o que é. De forma geral, a gente pode começar com um tratamento empírico, clinda ou metronidazol associado com ampicilina, né? Ou com clavulin e associado com genta. 3 antibióticos associados aí, né? De forma geral. Oxigenoterapia hiperbárica pode ser útil nos casos de gangrena gasosa, tá? Porque o oxigênio ele é nocivo a essas bactérias anaeróbias, muitas delas, tá? Elas morrem em altas pressões de oxigênio. E o tratamento antimicrobiano deve ser estendido até a formação de granulação, que pode demorar bastante em alguns pacientes com muitas comorbidades, né? Dificuldade de cicatrização. Imagina um paciente, de repente, diabético, acamado, idoso. Então, além daquele dano todo tecidual, o antibiótico vai ter que ser continuado até a formação de granulação. São cursos, por vezes, estendidos mesmo. Aqui eu coloquei numa tabela um resumo geral disso que a gente veio falando até agora, dos tratamentos para as principais infecções de pele e partes moles, né? Aí temos aí a mordidura de animais, né? Como eu falei, a amoxicilina com clavulanato, o clavulin, é a droga de escolha, a doxiciclina é uma opção, né? Principalmente para os alérgicos aos beta-lactâmicos, ao clavulanato. Lembrando nessa situação que a gente faz o clavulin ou amoxicilina clavulanato na mordedura por animais ou por humanos, não só na infecção por si não, mas como profilaxia, tá? Profilaxia de infecção em caso de mordedura. Angiomatose bacilar, doença que a gente vai tratar com eritromicina, né? Doença que vai se manifestar com haste, com máculas vermelhas. O herpes simples, tratamento aciclovir por 10 dias. Temos as opções do fanciclovir e do valaciclovir, que são mais caros, que dão mais facilidade, facilidade posológica, né? comodidade posológica mesmo. O herpes zoster, a gente vai tratar também com aciclovir, né? Ali está o tratamento oral. Na verdade, dependendo do caso, vai ser tratamento venoso, tá? Dependendo do acometimento, se for um herpes extenso ou em algumas situações de comorbidade, o tratamento tem que ser pelo menos a princípio venoso. A celulite, quando o germe sensível, a gente vai fazer uma celulite por estáfilo sensível ou por estrépito, a gente pode fazer a oxacilina mesmo, né? Ou uma cefalosporina, a cefazolina, né? Ou uma eritromicina ou uma clindamicina. Agora, a gente tem que estar atento, como eu falei, para os casos de MRSA, de estáfilos resistentes à meticilina ou oxacilina. Esses casos a gente vai ter que tratar com vanco, né, ou com linezolida, né? Tentar para aquelas situações que a gente começa a vanco e não tem melhora, tá?
situações que a gente pode usar a vanco, os efeitos colaterais da vanco, que a gente falou principalmente na aula de antibióticos. E os tratamentos agora que a gente acabou de falar da fascite necrotizante, né? Quando por um estrépito do grupo A, a gente pode fazer penicilina com clindamicina, ou com uma cefalosporina com uma clindamicina. E em casos de aeróbios e anaeróbios como etiologia múltipla, né? Aí a gente vai ter que fazer clindamicina com ampicilina mais ciprofloxacina, tá? Para poder estender bem a cobertura para os anaeróbios e para os bacilos gram-negativos, para gram-positivos também, mantendo para gram-positivos. E como opção, vanco mais metronidazol mais ciprofloxacina também, né? Metronidazol para dar uma cobertura boa para as drogas, para os germes anaeróbios, né? Lembrando que metronidazol e clindamicina são drogas boas, principalmente metronidazol para anaeróbios. Então, no caso da fascite necrotizante, pode ver ali que tanto a clindamicina como o metronidazol surge como opção, como associação, tá? Com opção não, desculpa. Mandatório no tratamento empírico, até que se saia o resultado, pelo menos, de uma cultura. E a gangrena gasosa, causada pelos tipos de clostrídio, né? De forma geral, a gente vai tratar com clindamicina, pode estar associado com a penicilina ou com uma cefalosporina, comumente com a fluoxetina, tá? Então essa foi a nossa aula sobre as principais infecções que acometem a pele e partes moles, tá bom, pessoal? Até a próxima!